Olá, gente boa! Hoje nós vamos fazer uma análise do relacionamento entre dois grandes homens de Deus, Moisés e Josué. Desse lado, então, nós temos Moisés, homem de Deus, legislador, alguém que estava dedicado a dirigir 3 milhões de pessoas, esteve ali presente 40 anos, liderando um povo no deserto. Do outro lado, nós vamos colocar Josué. Josué era um estrategista, era um militar, se tornou um general, foi a pessoa que ajudou o povo a conquistar toda a terra prometida. Mas como foi o relacionamento entre os dois? Principalmente, o que é que Moisés fez por Josué? Qual foi a influência que ele teve na vida de Josué? O que ele fez por ele? Então vamos abordar alguns assuntos. Existem pelo menos 7 coisas que Moisés fez com Josué, influenciando então esse jovem líder que estava surgindo. Em Êxodo capítulo 24, versículo 13, diz que Josué era servo de Moisés, o servidor de Moisés. O que isso mostra? Proximidade. Uma aprendizagem que não era formal, uma aprendizagem informal, por estar perto, por conviver. Eu imagino que Moisés resolvia um caso difícil e logo depois que a pessoa saía, ele virava para Josué e dizia: tá vendo esse assunto aí que foi difícil? A pessoa não aprendeu a seguir o princípio X ou Y. Ou seja, havia uma aprendizagem, uma proximidade. O servo também fazia coisas pelo seu senhor, ele lavava seus pés, ele providenciava roupa, comida, ele estava ali junto o tempo todo. Em Êxodo capítulo 17, versículo 9, diz que Moisés enviou Josué para liderar uma guerra, ou seja, ele lhe deu uma oportunidade para trabalhar na liderança. Em Êxodo capítulo 17, versículo 14, quando ele voltou da guerra, Moisés escreveu um livro e depois ele passou esse livro para Josué. Nós não sabemos se ele passou obrigando Josué a ler ou Josué a copiar. Mas a verdade é que havia um livro, eu acho isso muito importante. Ele era um servo, teve oportunidades, mas ele tinha um livro, algum documento que fazia parte dos seus estudos. Em Êxodo capítulo 24, versículo 13, quando Moisés subiu ao monte para receber os 10 mandamentos, ele levou consigo a Josué. Ou seja, ele lhe deu a oportunidade de ter uma experiência, de viver uma experiência. Coisa que a gente deve fazer também com os nossos discípulos, levar para viajar junto, para participar de um retiro espiritual, de ir para uma reunião de oração, fazer uma visita, estar juntos em alguma experiência especial. Em Êxodo 32, versículo 17, diz que Moisés precisou corrigir Josué. Como vocês sabem, a vida não é só feita de alegrias e no processo de discipulado nós precisamos também mostrar aquilo que está errado. Em Êxodo 33, 11, diz que Moisés entrava na tenda para falar com Deus e que Josué não se afastava dali, ele ficava na porta do lado de fora, sentado ali no chão, aguardando. O líder tinha uma experiência especial com Deus, mas aquele servo manteve a proximidade. Ele dizia: eu quero estar perto, para poder aprender mais, para poder sugar dessa pessoa que é meu líder, minha inspiração, algo mais que vai me servir para o futuro. E por fim, em Números 13, 16, diz que Moisés enviou Josué naquela missão de ser um dos 12 espias, que iria então olhar a terra prometida. Era uma missão importante, porque quando ele voltasse, o povo todo deveria tomar uma decisão a partir das informações que ele conseguiria. O que é que nós aprendemos com isso? Que Moisés deu a Josué uma experiência fantástica. Ele era um servo, ele teve a oportunidade de liderar, ele tinha um livro que eles estudavam, ele tinha experiências pessoais, só os dois juntos, ele corrigiu quando foi necessário, sempre estava perto e quando mandou em missão, ele foi e obedeceu. Então, o verdadeiro discipulado exige 2 pessoas. De um lado, o verdadeiro discipulador, aquele que influencia de propósito. E do outro lado, o verdadeiro discípulo, aquele que é ensinável, que tem discipulidade, alguém que arrebata para si tudo aquilo que está à sua disposição e usa isso para o seu crescimento. Esse é o homem
que não será o mero religioso que eu mencionei no vídeo anterior. Ele nunca será a pessoa da mera religiosidade. Não, porque ele tem transformação verdadeira dentro de si. Ele tem o coração sendo transformado. Tchau, gente boa. A gente se vê aí numa próxima lição de guardanapo.